Como você avalia neste momento o pós-encontro de Lula e Xi Jinping? Há uma mudança de paradigma, há uma nova era para o agro a partir desse encontro entre os dois presidentes, na sua avaliação? Eu acho que tem duas coisas fundamentais que às vezes até uma está na frente da outra, se complementam, mas a verdade é que geopolítica é uma coisa e comércio teoricamente é outra coisa. Nós falamos do comércio. Do ponto de vista geopolítico, o que acontece é que as primeiras entrevistas do presidente de alguma forma soaram como uma contestação brasileira da ordem internacional. E isso é claro que tem um impacto geopolítico e tem um impacto aqui no Ocidente, que são as nossas raízes, né? Por outro lado, a assinatura de acordos comerciais com a China é natural que aconteça. Eu fico muito animado, não só com esses acordos que você falou, mas com outros, com empresas brasileiras e chinesas. Tudo isso é importante, tudo isso é muito importante, mas há outras preocupações em discussão, como a questão da moeda, questões geopolíticas, que direta ou indiretamente podem chegar no agro. O jornal norte-americano The Washington Post publicou uma reportagem. A gente vai ver na tela em destaque para quem assiste pela televisão. Nessa reportagem ele afirma que o Ocidente esperava que Lula fosse um parceiro, mas ele tem os seus próprios planos. A reportagem ressalta que Lula corre o risco de alienar os Estados Unidos e a Europa, entre outros motivos, por se aproximar da China. Caio, eu volto com você e a pergunta é: os Estados Unidos deixam de ser um parceiro preferencial para o Brasil à medida que Lula se aproxima da China? O mesmo aconteceria com a Europa, já que a Europa, como você disse, tem apostado na lógica, por exemplo, do Green Deal, criando algumas dificuldades, é verdade? Qual é a nova ordem geopolítica e o papel do Brasil nesse novo contexto? A sua pergunta é crucial, a gente passaria a tarde falando sobre isso, né, Kelly? Mas tentando fazer a síntese da sua questão, eu diria que há duas abordagens muito diferentes do Ocidente, onde estão as nossas raízes. A gente não pode esquecer que o Brasil tem raízes 100% ocidentais, né? Esse é o primeiro ponto relevante. No entanto, a gente está discutindo um programa europeu que eles querem impor unilateralmente ao Brasil e a outros países, por exemplo, não levando em consideração, inclusive, as leis brasileiras como desmatamento. E, do outro lado, você tem os norte-americanos que levam em consideração o desmatamento, levam em consideração as leis brasileiras e negociam isso conosco. Então, são mundos diferentes ocidentais e eu não vejo a menor possibilidade de um país totalmente de raízes ocidentais e para um lado absolutamente oriental. Uma coisa, volto a insistir com você, por isso que eu falei no início, uma coisa é comércio e a gente vai ser procurado, a gente vai estar vendendo produtos para países que precisam dele, independente de onde são. Outra coisa é o desenlace geopolítico das grandes questões. O Brasil não pode, de forma alguma, não ser considerado friend-shoring, ou seja, um país amigável à lógica ocidental de países do ponto de vista geopolítico. Eu vejo, portanto, que a gente tem que estar trabalhando e espero que o presidente Lula tenha isso muito claro, o que é geopolítica, o que é o mundo ocidental, o que é comércio e as dificuldades, barreiras que o Ocidente faz e as necessidades do Oriente. O que eu acredito é que o Brasil é um país, na realidade, por mais importante que a gente ache e adore, ainda está na periferia das riquezas dos países. A gente depende essencialmente de saber e de ter a tradição diplomática do Itamaraty, Kelly. A tradição diplomática do Itamaraty é que não se alinha com um dos lados. Portanto, aquilo que a gente ouviu do Lula lá na China não é a tradição do Itamaraty. Isso pode significar um novo tempo? É o fim de uma tradição? Eu acho que não. Isso significa que tem que ser corrigido.